a palavra do Senhor que está no livro de Gênesis, capítulo 19, verso 17, que diz assim: E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor nos fala de um momento na vida de Ló, sobrinho de Abraão, e que vivia numa cidade onde haviam comportamentos que não agradavam ao Senhor. Uma cidade que estava debaixo de um juízo, e Ló era participante de todas essas coisas porque um dia da sua vida ele escolheu viver naquele lugar. Até mesmo a palavra nos fala no versículo 1 que quando os dois anjos do Senhor chegaram àquela cidade, o encontraram à porta da cidade assentado. Ou seja, Ló estava ali no seu comodismo, já havia acostumado com aquela situação. E a palavra que nós lemos fala de um despertar que chegou até Ló e a sua casa através daqueles dois anjos que foram enviados por Deus. Todas as coisas estavam dentro de um projeto, de um propósito, em especial aqui, Ló teve a oportunidade de ouvir essas palavras, Esse versículo fala de um aviso de Deus que chegou até este varão e a sua família, E nós sabemos que, como a palavra diz no capítulo 18, que esse momento se tornou possível na vida desta família que estava distante, que estava vivendo num lugar fácil, facilitador, no lugar amplo, um caminho largo, uma cidade chamada ali Sodoma, e os dois anjos do Senhor estavam ali para trazer um aviso de Deus, porque anteriormente, no capítulo 18, nos é mostrado que Abraão, seu tio, intercedeu por ele. Ou seja, a partir do momento em que Abraão passou a conhecer aquilo que profeticamente estava estabelecido, Abraão se preocupou com o seu familiar. E ele começou a interceder ao Senhor pelo seu sobrinho, pela família que ali estava. Ele lembrou da situação que estavam vivendo, e ele agora, Abraão, vivendo em comunhão com Deus, com a palavra dos dias, vivendo pela fé, vivendo pela esperança, compreendendo as coisas que em breve estavam por acontecer, porque o Senhor lhe revelou, lhe deu essa experiência. Então Abraão tinha o entendimento que Ló não tinha, tinha experiência que Ló não tinha, e assim sendo, Abraão, ele teve a ousadia de abrir um diálogo com Deus, com o Senhor, para ali fazer a sua petição. Por 6 vezes a palavra nos fala que Abraão, ele intercedeu ali pelos homens daquela cidade, em especial pela sua própria família, pelo seu sobrinho. E agora é chegado o momento em que os anjos do Senhor visitam aquele lar, que estava longe, estavam no lugar das planícies, e ali foram despertados e foram tomados pelas suas mãos por aqueles anjos para saírem daquela cidade. Então, para escaparem do perigo, para escaparem do juízo, para subirem, para o alto do monte, ou seja, porque a salvação do Senhor é para o alto. Então, um novo caminho foi colocado diante de Ló, e o momento era de pressa, porque o perigo se aproximava. É o momento que nós estamos vivendo também, mas agora, aquela família, que era alvo das orações de Abraão, passou a entrar numa nova dinâmica, porque o Senhor passou a falar com eles, o Senhor passou a dar a direção, o Senhor passou a conduzir, e a palavra nos fala que eles foram tirados da cidade, foram levados para o lugar alto, foram preservados, aquilo que estava determinado profeticamente aconteceu, mas eles foram salvos. Louvado seja o Senhor. E o ponto principal, meus irmãos, que nós queremos deixar aqui é o nosso dever, a nossa responsabilidade, de colocarmos a cada dia, a cada instante, as nossas intercessões diante do Senhor pelos nossos familiares.
né, como o Senhor tem nos orientado durante todo este mês. A intercessão de um justo ali salvou uma família foi alcançada, porque aquele que estava diante de Deus lembrou do seu familiar. E não foi a primeira vez que Abraão intercedeu por Ló, né? Já houve outro momento, né, em capítulos anteriores, que Abraão até ele se envolveu em uma guerra, não é, para resgatar, né, a sua família, né? Então, meus irmãos, Abraão não desistiu, mas ele perseverou diante do Senhor para a salvação da sua casa. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que possamos viver neste mês também essa experiência, essa medida que o Senhor tem nos colocado como promessa. Vamos orar ao Senhor, vamos entregar a Ele toda a nossa adoração nesta manhã. Senhor, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome, porque cremos que, assim como foi naquele dia, os nossos clamores estão diante da tua presença e a tua eternidade já tem se movido para ir em direção aos nossos familiares, para operar a tua grande salvação, para operar o resgate necessário, o renovo, Senhor, a restauração de todas as coisas que um dia foram perdidas, para tirar os nossos familiares do comodismo e trazê-los para a tua presença. Dá-nos, ó Deus, neste mês, esta experiência. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E em teu nome, Senhor, nós dizemos que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a maravilhosa graça do Senhor Jesus, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre toda a igreja, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém.